Hoje a gente tem uma prática clínica baseada em pouca reflexão, isso de uma forma geral, porque desde que a gente entrou nesse movimento materialista da medicina baseada em evidências, né, daqui 50, 100 anos as pessoas vão estar rindo dessa palhaçada, que a gente pega um dado estatístico e esquece a individualidade. É tudo baseado em evidência, evidência. Esse progresso todo que a medicina teve, da tecnologia, criou certos padrões, mas criou uma prática clínica baseada em pouca reflexão. Essa pouca reflexão a gente vê na hora que um médico atende um outro humano e se distancia de tal forma que não deixa o paciente falar, se distancia de tal forma que não sabe se o paciente pratica atividade física ou não. Vai direto na queixa e acha que tem que tratar aquela queixa. E isso é extremamente deletério para a relação corporal. Porque uma hora que eu não escuto aquele paciente, eu não conecto na alma dele. Se a alma não tem divisão com o corpo, eu estou tentando tratar de forma unilateral. Fica nessa unilateralidade achando que assim, tudo tem o mesmo tipo de solução. Entende? Se eu não dou espaço para o outro falar um pouquinho sobre o hábito de vida dele, um corpo saudável significa uma mente saudável. Eu tenho que ver o mínimo dos hábitos que essa pessoa tem, que é o hábito do sono, da dieta e do exercício físico. A gente fala muito isso em curso, né? A harmonização corporal, a gente fala de escultura corporal, de esculpir a si mesmo. E para isso a gente precisa esculpir nossos hábitos. E o médico que não vive isso não dá conta nem de falar isso com o seu paciente, porque não dá, não cola. Não cola. Inconsciente fala com inconsciente. Não adianta aqui eu estar falando com o meu paciente, numa linha de consciência, falando que você tem que cuidar do seu sono, você tem que se amar mais, você tem que procurar entender aquilo que te trava, focar primeiro em você. Se eu não pratico isso, meu inconsciente está falando com o inconsciente do paciente. Sabe quando você está escutando alguém e daí você sabe que é mentira que a pessoa está falando? Você fala assim, tá, ela justificou, ela contou tudo aquilo ali, mas no fundo é mentira. O inconsciente fala com o inconsciente, gente. Não adianta, principalmente quando você está nesse lugar de guia, que você tem que explicar para o outro uma ciência do bem viver. E não adianta falar de harmonização facial, harmonização corporal, não adianta falar de escultura corporal, não adianta falar de procedimento estético para ficar com a cara alegre, para tirar a cara de cansado, se você estiver cansado. Como é que eu vou falar para você ficar com a cara de mais disposta se você está indisposta? Se você acha que a vida é guerra, que a vida é luta. Então se não muda algo no mindset que gerou essas ideias, esses pensamentos circulares que reafirmam complexos que são extremamente deletérios, que chotam a saúde, se não cria uma estratégia para mudar esse aspecto dinâmico, psicodinâmico do paciente, seu, não vai mudar o sintoma.